Você não vai acreditar no que eu vou contar agora. Mas segura essa bomba, porque as fotos que chegaram às redações brasileiras na manhã de terça-feira foram capazes de parar o mundo do futebol por alguns minutos. Léo Pereira, sim. Aquele zagueiro conhecido pela raça em campo e pela seriedade fora dele, apareceu em plena festa em Buenos Aires, na Argentina. É o detalhe mais chocante. Isso aconteceu dias antes do término de seu contrato. Coincidência? Planejamento? Ou será que tem coisa muito mais pesada por trás dessa história? Tudo começou quando um portal argentino de fofocas, especializado em flagrar celebridades nas noites portenhas, soltou uma matéria com título direto e escandaloso: jogador brasileiro aparece em fiesta em Palermo antes de sua despedida. Bastou essa manchete para os rumores atravessarem o Rio da Prata e caírem como uma bomba nas mesas redondas esportivas do Brasil. O nome de Léo começou a pipocar no X, antigo Twitter, com torcedores indignados, outros chocados e alguns tentando entender o que ele fazia lá, justamente agora, em um momento tão delicado de sua carreira. Ninguém esperava por essa. A torcida se dividiu rapidamente. Uns diziam: ele tem todo o direito de curtir, afinal não estava em jogo oficial naquele dia. Outros retrucavam: um jogador profissional prestes a decidir seu futuro não poderia se expor desse jeito. O clima era de tensão, e cada novo comentário só aumentava a sensação de escândalo. Nos bastidores do clube, a irritação foi imediata. A diretoria ficou sabendo das imagens, não por uma ligação interna, mas pela própria imprensa argentina, que já estava com o material em mãos. Imagine a situação. Dirigentes sendo questionados ao vivo em programas de rádio de Buenos Aires sobre a presença do brasileiro em uma festa, enquanto eles sequer tinham confirmação oficial de sua localização. Um constrangimento internacional daqueles que deixam marcas. E não pense que o caso parou por aí. A imprensa esportiva do Brasil correu para buscar qualquer detalhe, qualquer pista sobre quem estava na festa com ele, quais horários e principalmente se havia indícios de que a situação poderia interferir em sua renovação ou até mesmo em negociações futuras. Repórteres esportivos, colunistas de fofoca e até perfis de torcedores se uniram em um verdadeiro mutirão de investigação. As imagens, embora desfocadas, mostravam claramente Léo em um salão iluminado por luzes azuis e vermelhas, cercado de gente rindo, taças erguidas e uma energia de comemoração. Era um ambiente típico de Palermo, bairro famoso de Buenos Aires por suas casas noturnas modernas, cheias de turistas e jovens locais. Para completar a polêmica, testemunhas anônimas afirmaram que ele não estava sozinho. Havia brasileiros e argentinos ao seu redor, e até uma voz feminina em espanhol chamando seu nome foi citada. Agora essa pergunta que não quer calar. O que de fato Léo Pereira fazia em uma festa argentina, a poucos dias de seu contrato chegar ao fim? Foi apenas lazer? Ou existe uma conexão mais profunda por trás desse movimento? Prepare-se, porque os próximos detalhes vão deixar você ainda mais intrigado. Ninguém esperava por essa, mas a tal festa em Palermo não era um simples encontro qualquer. Era um daqueles eventos que misturam música, glamour e segredos que só se revelam quando alguém decide abrir a boca. E foi justamente aí que o nome de Léo Pereira entrou em cena. Segundo relatos de frequentadores, o brasileiro foi visto entrando discretamente em um casarão adaptado para balada, iluminado por refletores lilazes e decorado com garrafas de vinho mendocino expostas como troféus. Você pode imaginar. A cidade de Buenos Aires já respira esse ar boêmio, mas naquela noite, o clima parecia ainda mais carregado de mistério. Testemunhas disseram que a entrada foi restrita. Nada de ingressos vendidos em sites. Ali, o convite circulava apenas de boca em boca, passando de influenciadores argentinos para jogadores e até modelos. Quem estava dentro sabia que o objetivo era manter sigilo. Só que, como a gente bem sabe, segredo em festa famosa dura menos do que uma música de tango em San Telmo. Léo chegou acompanhado de 2 amigos brasileiros, ambos empresários ligados ao futebol, e não demorou para ser reconhecido. Um dos garçons, que depois falou à imprensa local, contou em voz baixa. Era impossível não notar. Alto, forte, sorriso discreto, mas ao mesmo tempo preocupado em não chamar atenção. Ele até tentou ficar em um canto, mas a música puxava todos para a pista.
E é aí que a bomba começa a explodir. Entre drinks de Fernet com coca, bebida típica dos argentinos, e brindes de Malbec, o jogador foi visto rindo, dançando e até arriscando alguns passos de cúmbia. Parecia solto, como se não tivesse peso nenhum nos ombros, disse uma jovem que compartilhou stories rapidamente apagados. A pergunta é, por que ele estava tão à vontade, sabendo que qualquer deslize poderia virar manchete? O detalhe mais curioso é que naquela noite também estavam presentes jogadores de clubes argentinos, além de empresários locais. Coincidência ou indício de que havia negociações disfarçadas em meio à música alta? Até agora ninguém confirma nada, mas fontes ligadas ao futebol portenho afirmam que um dirigente foi visto conversando com Léo em um canto reservado do salão. E tem mais. Um trecho de áudio que circulou em grupos fechados sugeria que alguém, em tom de brincadeira, disse: "Cuidado, que o Brasil inteiro pode ver você aqui." Risadas seguiram, mas a frase caiu como uma ironia profética, já que dias depois era exatamente isso que acontecia. O Brasil inteiro via as fotos do zagueiro estampadas nos portais. Para a torcida, a indignação só aumentava. Como assim festa em Buenos Aires enquanto o futuro do clube está em jogo? Já outros defendiam: ele não é de ferro, merece respirar um pouco. Mas no meio dessa tempestade, uma coisa ficava clara. O ambiente da festa não era qualquer cenário. Era um palco de encontros estratégicos, conversas veladas e sussurros que poderiam mudar rumos. E a grande questão é, se essa festa era tão secreta, quem decidiu vazar as imagens? Quem teria interesse em expor Léo naquele momento tão delicado? Segura essa, porque aqui está o verdadeiro nó da história. A festa poderia até ter terminado em clima de risadas e brindes, mas o vazamento das imagens transformou tudo em um escândalo internacional. Você não vai acreditar em como isso aconteceu. Fontes próximas ao evento garantem que não foi um paparazzo profissional quem conseguiu os registros. Pelo contrário, tudo começou dentro do próprio círculo de convidados, como se alguém quisesse, de propósito, expor Léo Pereira em um momento vulnerável. O primeiro sinal surgiu em um grupo de WhatsApp de jornalistas esportivos em Buenos Aires. De repente, uma foto mal iluminada, mostrando Léo de perfil segurando uma taça de vinho, começou a circular. Junto com a foto, vinha a legenda: "El brasileño em Palermo." O tom era de provocação, quase como se fosse uma isca, e foi o suficiente para acender a faísca. Em questão de minutos, a imagem já tinha atravessado para grupos de jornalistas brasileiros, e daí para as redes sociais foi um pulo. O detalhe mais curioso, e que deixou o clima ainda mais pesado, é que a foto parecia ter sido tirada muito de perto. Isso indicava que não era alguém escondido atrás de uma planta ou fingindo usar o celular para filmar. Não. A proximidade sugeria intimidade, como se fosse alguém do próprio círculo de confiança. E aí nasceu a teoria mais polêmica. Um amigo teria traído Léo. Enquanto as teorias se espalhavam, os programas esportivos argentinos, sempre atentos a qualquer deslize de estrangeiros, começaram a comentar. Um apresentador famoso de televisão soltou a frase que ecoou no Brasil: "Se aparece em una fiesta ahora, que podemos esperar de seu futuro?" Traduzindo, se aparece em uma festa agora, o que podemos esperar de seu futuro? A ironia atravessou fronteiras. No Brasil, a repercussão foi imediata. Perfis esportivos postaram a imagem com títulos explosivos: "Bomba! Léo Pereira flagrado em festa na Argentina, dias antes do término de contrato." Torcedores começaram a lotar as redes sociais do jogador com comentários que iam da indignação à zombaria. Uns escreviam: "Foco zero, profissionalismo nenhum." Outros, mais irônicos, diziam: "Pelo menos dançou bem a cúmbia." E não pense que o clube ficou de braços cruzados. No mesmo dia em que as imagens viralizaram, dirigentes convocaram uma reunião de emergência para discutir a situação. Um vazamento desse tamanho não só colocava em risco a imagem de Léo, como também poderia influenciar negociações contratuais que estavam acontecendo em silêncio. O que antes era apenas uma noite de diversão em Palermo, virou munição para críticos, jornalistas e até adversários. Cada detalhe era analisado. O copo na mão, a proximidade com empresários até a expressão do rosto.
Tudo era usado para montar uma narrativa de irresponsabilidade. Mas a pergunta que fervia nos bastidores era ainda mais intrigante. Quem tinha interesse em derrubar Léo justamente agora? Seria um rival? Um amigo falso? Ou alguém do próprio clube querendo acelerar o fim da relação? Se até aqui a situação já parecia complicada, segura essa bomba. Dentro do clube, o clima virou um verdadeiro caldeirão prestes a explodir. A notícia do vazamento caiu como uma granada no departamento de futebol, que até então estava tentando costurar nos bastidores uma negociação para decidir o futuro de Léo Pereira. A diretoria, que costumava manter tudo em silêncio, agora se via obrigada a responder perguntas afiadas de jornalistas argentinos e brasileiros. Segundo fontes internas, o presidente do clube teria ficado furioso ao receber ligações de dirigentes de outros times perguntando se o zagueiro estava mesmo festejando em Buenos Aires, enquanto seu contrato caminhava para o fim. Um dirigente confidenciou: "Não é apenas sobre estar em uma festa, é sobre a mensagem que isso passa. O clube fica com a imagem de desorganização, de falta de comando. E a pressão não vinha apenas de cima. O vestiário também ficou agitado. Alguns companheiros de equipe, incomodados com a repercussão, comentaram em tom de crítica: esse tipo de exposição respinga em todos nós. Outros, no entanto, demonstraram solidariedade. Ele tem o direito de viver, de respirar fora do campo. A torcida não imagina o peso psicológico que carregamos. Essa divisão interna deixou o ambiente mais pesado do que nunca." Enquanto isso, a comissão técnica precisava lidar com perguntas insistentes da imprensa. Em coletiva, o treinador, visivelmente incomodado, tentou contornar: "Não vou comentar sobre a vida pessoal de jogadores. Nosso foco está dentro de campo." Só que, como você pode imaginar, essa resposta não acalmou ninguém. Pelo contrário, foi interpretada como confirmação de que havia, sim, um problema nos bastidores. Nos corredores do clube, rumores de multa disciplinar começaram a circular. Seria uma forma de dar uma resposta à torcida e à imprensa, mostrando que o caso não passaria em branco. Mas havia também quem defendesse cautela. Punir Léo naquele momento poderia prejudicar negociações futuras ou até abrir espaço para brigas jurídicas. A crise atingiu até o departamento de marketing. Patrocinadores ligaram pedindo explicações, preocupados com a imagem da marca atrelada a um jogador que virara manchete de tabloide. Imagine só: uma foto de festa em Palermo do lado do logotipo de uma empresa milionária. Não era esse o tipo de publicidade que eles queriam. E como se não bastasse, a torcida organizada soltou nota oficial, exigindo postura da diretoria. O texto era duro: "Quem veste essa camisa precisa respeitar a instituição em todos os momentos." Nas redes sociais, hashtags de protesto começaram a subir, enquanto defensores do atleta tentavam equilibrar o debate. O resultado: um ambiente carregado, onde qualquer passo em falso poderia significar o fim da linha. Léo, até então calado, sentia o cerco se fechar. O clube dividido, a torcida pressionando, a imprensa explorando cada detalhe. A crise interna estava instaurada, e agora surge a pergunta que deixa todo mundo na ponta da cadeira: como Léo reagiria a esse turbilhão? Ficaria em silêncio ou finalmente abriria o jogo para tentar se defender? Você não vai acreditar, mas por trás das manchetes explosivas e das cobranças intensas, havia um Léo Pereira muito diferente daquele que a torcida imagina. A verdade é que, longe das câmeras e do barulho das arquibancadas, ele carregava um fardo pesado, feito de solidão, incerteza e cobranças que iam além do futebol. É nesse ponto que a história ganha um tom humano, quase confessional. Quem convivia de perto sabia: Léo não estava bem. O término do contrato não era apenas um detalhe burocrático, mas uma sombra que o perseguia dia e noite. Ele me disse que não conseguia dormir direito, que acordava pensando em como seria o futuro, revelou um amigo íntimo sob anonimato. A festa em Palermo, que tanto escandalizou a imprensa, teria sido, na verdade, uma tentativa de respiro, um intervalo rápido para esquecer a pressão. E aqui está o detalhe que poucos percebem: Buenos Aires sempre teve para ele um significado especial. Nas vezes em que jogou na Argentina, sentia uma conexão forte com a cultura, com as ruas vivas de San Telmo,
com o aroma de choripã nas esquinas e até com o som dos tangos tocados em praças improvisadas. Era um lugar onde ele se sentia invisível, livre, longe das cobranças sufocantes do Brasil, contou um colega. Mas o problema é que invisibilidade não existe para um jogador em evidência. A busca por um pouco de normalidade acabou se transformando em um pesadelo. Pior ainda, ele tinha consciência disso. Se alguém me ver aqui, vão falar, teria dito a um amigo durante a própria festa. Ou seja, o medo de exposição já o rondava. E mesmo assim ele decidiu arriscar. No campo emocional, o peso era duplo. Além das incertezas profissionais, Léo enfrentava dificuldades pessoais. A distância da família, a ausência em datas importantes, a cobrança incessante de ser exemplo. Tudo isso criava uma espécie de prisão invisível. E quando a oportunidade de se soltar apareceu, ele agarrou com as duas mãos. Só que o preço foi alto demais. Nos dias seguintes ao escândalo, relatos de pessoas próximas descrevem um Léo calado, cabisbaixo, evitando até atender ligações. Ele não sabia se falava, se explicava, ou se simplesmente ficava quieto esperando a tempestade passar, disse uma fonte. Essa indecisão refletia não apenas a crise do momento, mas a luta interna de alguém que tentava equilibrar a imagem pública com suas dores privadas. É nesse ponto que a narrativa muda de tom, porque por trás das fotos de festa existia um ser humano tentando lidar com pressões que poucos compreendem. O problema é que, no mundo do futebol, raramente há espaço para fragilidades. O público quer performance, gols, vitórias, e qualquer deslize vira combustível para críticas ferozes. A pergunta que pairava no ar era clara. Até onde um jogador consegue suportar ser apenas um ídolo sem que sua humanidade venha à tona? Segura essa, porque se até aqui a situação parecia insustentável, a pressão da torcida elevou tudo a outro nível. Quando as imagens da festa se espalharam, não foram apenas jornalistas que dispararam comentários ácidos. As arquibancadas virtuais, sim, aquelas formadas nas redes sociais, viraram verdadeiros tribunais populares. E você sabe como é. Quando a massa decide julgar, o barulho é ensurdecedor. No Brasil, hashtags como Beiro respeitar o camisa e Tio Festa em Palermo chegaram aos trending topics. Torcedores indignados postavam vídeos chorando, outros gravavam áudios de revolta em grupos de WhatsApp. Isso é um absurdo. Dias antes do contrato acabar, ele está em festa em Buenos Aires. Que profissional é esse? Era como se cada comentário fosse mais uma pedra atirada contra o jogador. Mas não pense que a reação ficou restrita aos brasileiros. Do outro lado do Rio da Prata, torcedores argentinos também se envolveram no assunto. Alguns debochados postavam: "Mientras acá festeja, allá lo critican. Que novela?" Traduzindo: "Enquanto ele festeja aqui, lá o criticam. Que novela?" Outros mais maldosos chegaram a insinuar que o episódio era sinal de que Léo já estava namorando algum clube argentino para o futuro. O clima nos estádios também se transformou. Em um treino aberto, torcedores exibiram faixas cobrando comprometimento e entoaram cantos irônicos. "Olé, olé, olá. Festa lá, jogo cá." Era um recado direto. A paciência estava no limite. Até mesmo crianças pediam explicações em vídeos enviados para programas esportivos. A imagem pública de Léo estava sob ataque constante, e cada hora parecia surgir um novo meme ou crítica. No meio desse turbilhão, surgiram também os defensores. "Vocês não entendem que ele é humano?" diziam alguns fãs mais leais. "Uma noite não define uma carreira inteira." Esses apoiadores tentavam suavizar o impacto, lembrando os títulos conquistados e a entrega do zagueiro em momentos decisivos. Mas a voz da minoria se perdia em meio ao coro ensurdecedor da maioria. E não era só virtual. Em bares de Porto Alegre, Rio de Janeiro e até em São Paulo, torcedores discutiam o episódio em mesas de boteco. "Ele pisou na bola", dizia um. "Ou talvez só esteja sendo o bode expiatório", retrucava outro. As opiniões se chocavam, mas a sensação de polêmica se mantinha viva, alimentada a cada programa de televisão e a cada podcast esportivo. A pressão psicológica era enorme. Léo não podia abrir o celular sem se deparar com enxurradas de notificações. No aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, fãs argentinos chegaram a abordá-lo com celulares em punho, perguntando em tom de ironia: "E la fiesta, que tal?" Ele apenas abaixou a cabeça
e passou sem responder. Agora, a grande questão que todos se faziam era: diante de tamanha pressão da torcida, Léo cederia ao silêncio ou tomaria coragem para se pronunciar e tentar virar o jogo? Você não vai acreditar, mas é justamente aqui que a história ganha contornos ainda mais pesados. Quem estava ao lado de Léo Pereira na festa pode ter sido o mesmo responsável por derrubá-lo perante a opinião pública. Sim, estamos falando da suspeita de traição dentro do próprio círculo de amigos. E convenhamos, não há nada mais venenoso numa fofoca do que a possibilidade de alguém próximo ter armado tudo. Segundo jornalistas argentinos, as primeiras fotos que circularam eram tão próximas que seria impossível alguém de fora ter feito. Foi alguém dentro da roda dele, disse um repórter em tom quase conspiratório durante um programa de rádio em Buenos Aires. E essa teoria logo pegou fogo no Brasil. Perfis de torcedores começaram a vasculhar quem eram os amigos que o acompanharam naquela noite em Palermo. 2 nomes surgiram: empresários ligados ao futebol, figuras conhecidas por transitar entre jogadores e dirigentes. Eles têm muito a ganhar com o escândalo, comentou uma fonte anônima próxima ao clube. Se o contrato não for renovado, abre espaço para novas negociações, novas comissões, novas oportunidades. Era como se o vazamento fosse parte de um jogo de interesses maior do que se imaginava. E não pense que Léo ficou calado diante dessas desconfianças. Em conversas reservadas teria desabafado: se foi alguém daqui, eu não sei mais em quem confiar. A frase, vazada para a imprensa, só aumentou o clima de tensão. Porque até então, a dúvida era apenas sobre a festa em si. Agora a dúvida era sobre lealdade, amizade e até manipulação. O detalhe que deixou tudo ainda mais suspeito foi o áudio vazado em grupos de WhatsApp, no qual uma voz masculina dizia: "Relaxa, essa foto vai dar o que falar amanhã." A voz não foi oficialmente identificada, mas muitos garantem que era de um dos acompanhantes de Léo. Imagine só, celebrar junto numa noite e no dia seguinte entregar o companheiro para a fúria pública. Nos corredores do clube, essa suspeita de traição caiu como mais um peso na crise. Dirigentes se perguntavam: se os próprios amigos não protegem, como vamos blindar o atleta? Alguns até insinuaram que o círculo social de Léo era um problema maior do que a festa em si. Torcedores, claro, adoraram o tempero extra. Amigo da onça, diziam uns. Isso foi armação. E gritavam outros nas redes sociais. O episódio deixou de ser apenas sobre irresponsabilidade profissional e passou a ter contornos de novela mexicana, com intriga, traição e interesses ocultos. E no meio desse furacão, Léo enfrentava sua maior dúvida: afastar-se de pessoas próximas e assumir que foi traído, ou manter silêncio e fingir que nada aconteceu. Qualquer escolha teria consequências. Afinal, quem realmente estava ao lado dele naquela noite? Amigos de verdade ou inimigos disfarçados? Depois de dias de silêncio, desconfianças e teorias de conspiração, ninguém esperava por essa. Léo Pereira, que até então parecia engolido pela crise, começou a mostrar sinais de reação. Foi como se no meio da tempestade ele tivesse encontrado um fio de esperança para puxar e tentar se reerguer. Mas calma, porque essa virada não surgiu do nada. Teve a influência direta de pessoas que, ao contrário dos supostos amigos traidores, realmente queriam o seu bem. Um dos pilares dessa transformação foi uma ligação inesperada do irmão mais velho, que vive no interior do Paraná. Em tom emocionado, ele teria dito: "Você sempre foi guerreiro, Léo. Desde moleque, jogando bola na rua, enfrentando as dificuldades. Não é agora que vai deixar essa crise te engolir. Lembra quem você é." Essa chamada foi relatada por pessoas próximas e, segundo elas, deixou o jogador em lágrimas. Era como se a memória de suas origens tivesse servido de combustível para retomar as rédeas da própria narrativa. Outro ponto decisivo foi a conversa com o treinador. Embora em público tivesse evitado comentários, em particular teria chamado Léo para um encontro franco. "Eu não me importo com a festa em si, mas com a forma como você vai se posicionar daqui para frente", teria dito. "Se continuar em silêncio, eles vão escrever sua história por você. Se falar pode reconquistar respeito." Palavras diretas, de alguém que entendia a diferença entre disciplina e abandono. Inspirado por essas conversas, Léo começou a mudar sua postura.
passou a treinar com ainda mais intensidade, chegando antes dos companheiros e saindo depois. Fontes do clube garantem que ele parecia determinado a mostrar, dentro de campo, o contrário do que diziam fora dele. Nos bastidores comentava-se: ele está mordido, quer calar a boca de muita gente. Mas a verdadeira virada não foi apenas física, foi emocional. Léo começou a enxergar a festa em Palermo não como um erro imperdoável, mas como um alerta brutal de que precisava escolher melhor suas companhias, cuidar da própria imagem e aprender a separar momentos pessoais de responsabilidades públicas. Foi como um choque de realidade, disse um colega. E claro, essa mudança não passou despercebida. Jornalistas começaram a notar a diferença no semblante do jogador durante os treinos. Parecia mais sério, mais focado, como se tivesse encontrado um propósito novo, relatou um repórter argentino. No entanto, mesmo com essa virada, a sombra da crise ainda pairava. Afinal, a torcida continuava dividida e os dirigentes exigiam explicações concretas. Léo sabia que a próxima etapa seria decisiva. Não bastava apenas treinar bem ou parecer mais comprometido. Ele precisaria encarar a opinião pública de frente. E aí ficava a grande dúvida. Quando chegasse o momento de se posicionar, ele escolheria um discurso humilde de desculpas ou uma resposta ousada, desafiando seus críticos? Segura essa, porque o momento mais esperado finalmente chegou. Léo Pereira não podia mais se esconder. Depois de dias de especulações, pressão da torcida e cobranças internas, ele decidiu encarar a situação de frente. Mas como todo bom capítulo de novela do futebol, essa decisão não foi nada simples. Houve discussões acaloradas nos bastidores, conselhos contraditórios e até ameaças de rompimento. Primeiro veio a reunião com a diretoria. Em uma sala fechada, sem câmeras, dirigentes e empresários discutiam o futuro do zagueiro. Alguns defendiam rescindir de imediato. Precisamos mostrar que a instituição está acima de tudo, teria dito um cartola mais radical. Outros argumentavam: ele ainda tem mercado, pode render uma boa negociação. Vamos usar isso a nosso favor. O clima era tenso, com vozes elevadas e batidas na mesa. No meio desse fogo cruzado, Léo manteve-se em silêncio por um tempo, mas depois surpreendeu a todos. Eu quero falar. Cansei de ver minha imagem sendo destruída por especulação, teria declarado. Essa frase foi o divisor de águas. Pela primeira vez, ele deixava claro que não se contentaria em ser figurante do próprio escândalo. Os conselheiros mais próximos sugeriram 3 caminhos: um pedido público de desculpas, uma coletiva curta e controlada, ou uma entrevista exclusiva para algum jornalista de confiança. A escolha dele, a terceira opção. Quero olhar nos olhos e contar minha versão, disse. E aqui entra a parte curiosa. O veículo escolhido não foi brasileiro, mas argentino. Sim, ele decidiu falar primeiro para a imprensa de Buenos Aires, talvez numa tentativa de mostrar respeito ao país onde tudo começou. Na entrevista, transmitida por um canal esportivo local, Léo apareceu sério, mas sereno. Eu errei em me expor, mas não errei em ser humano. Precisei de uma noite para respirar, e não esperava que isso fosse usado contra mim dessa forma, afirmou. O tom foi direto, sem rodeios, e deixou claro que não pretendia se vitimizar, mas também não aceitaria ser tratado como criminoso. A reação foi imediata. No Brasil, jornalistas correram para repercutir cada palavra. Alguns destacaram a coragem do jogador em se pronunciar. Outros, mais críticos, disseram que ele tentava justificar o injustificável. Entre torcedores, a divisão se manteve. Para uns foi um gesto digno, para outros mera encenação. No clube, a coletiva teve efeito duplo. Se por um lado amenizou a pressão de patrocinadores e da opinião pública, por outro escancarou que o futuro dele ali estava em aberto. A diretoria sabia que depois daquela entrevista seria impossível simplesmente empurrar o problema com a barriga. Foi aqui que o suspense aumenta. Após se posicionar, Léo foi chamado para uma última conversa com dirigentes. A mesa estava posta para a decisão final. Renovação, transferência imediata ou ruptura completa. Qual seria o desfecho? Chegou a hora da verdade, e você não vai acreditar em como essa novela terminou. Depois de tantas reviravoltas de acusações, suspeitas de traição e pressão insuportável da torcida, Léo Pereira finalmente conheceu o desfecho da sua história. E como em toda bomba de bastidores,
Nada foi simples, muito menos previsível. Na última reunião com a diretoria, o clima era quase cinematográfico. De um lado, dirigentes sérios, papéis sobre a mesa, calculando riscos e benefícios. Do outro, o jogador visivelmente cansado, mas firme em sua postura. Quero ser lembrado pelo que fiz em campo, não por uma foto em festa, teria dito logo de início. Foi um discurso direto, que arrancou olhares de surpresa até de quem já tinha se acostumado com a frieza das negociações. A decisão, depois de horas de conversa, foi oficializada. Não haveria renovação. O clube agradeceria publicamente os serviços prestados, ressaltaria os títulos conquistados, mas seguiria em frente sem ele. Foi um choque para a parte da torcida, que esperava algum tipo de reconciliação, mas ao mesmo tempo trouxe um certo alívio para a diretoria que precisava virar a página. O curioso é que, em vez de se abater, Léo pareceu encontrar força nessa ruptura. No mesmo dia, postou nas redes sociais um texto curto, mas impactante. A vida é feita de aprendizados. Obrigado ao clube. Obrigado à torcida. Agora é hora de um novo capítulo. A mensagem viralizou. E comentários de apoio começaram a aparecer, até de quem antes o criticava. Era como se a coragem de assumir o fim tivesse conquistado respeito. E não para por aí. Dias depois, jornais argentinos soltaram a bomba final. Léo estaria em conversas avançadas com um clube de Buenos Aires. Sim, o mesmo país onde a polêmica começou poderia ser o palco de sua nova fase. Alguns chamaram de ironia do destino, outros de estratégia inteligente. Afinal, transformar o escândalo em trampolim é uma jogada que poucos conseguem. Nos bastidores, amigos próximos disseram que ele parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Ele aprendeu a lição da forma mais dura, mas aprendeu, comentou um ex-companheiro de time. A festa em Palermo, que quase arruinou sua carreira, acabou se tornando o marco de uma virada pessoal e profissional. Para a torcida, ficou a lembrança amarga do episódio, mas também a sensação de que, por trás das manchetes, havia um ser humano tentando encontrar equilíbrio. E no futebol, como em qualquer novela, o que importa é o próximo capítulo. Assim terminou a polêmica, que começou com um clique na madrugada argentina e terminou com uma decisão que mudou destinos. Léo pode ter perdido um contrato, mas ganhou algo ainda mais valioso: a chance de reescrever sua própria história.